apresentação, na verdade, sobre a ABINE, sobre a logística reversa de eletroeletrônicos e como é que a gente tem trabalhado nos últimos anos para fazer isso acontecer na prática, inclusive com algumas novidades que surgiram agora há pouco. Então, começar falando bem brevemente sobre a ABINE, o que é a ABINE, quem que a gente faz. Então, a ABINE é uma associação, que é a associação que representa o setor eletroeletrônico há mais de 55 anos, com um grande histórico e uma atuação diversificada, não só nessa questão ambiental e de logística reversa, mas com várias ações dentro dos departamentos. Então, trouxe aqui até, do nosso caso, o departamento de sustentabilidade, que tem muitos outros assuntos além da logística reversa, só para dar uma noção também do tanto que a gente está de olho no setor e está trabalhando para o bem desse setor eletroeletrônico. Então, aí alguns assuntos que a gente pensou, que são os principais que estão acontecendo nesse ano. Uma regulamentação RoHS, também ligada à questão de reciclabilidade de eletrônicos, porque trata de uso de substâncias potencialmente perigosas, então a restrição desse uso facilita a reciclagem no final da vida útil. A gente faz um trabalho bem grande para que essa lei brasileira esteja em harmonia com a lei federal e não crie nada diferente aqui do que já não existe em outros países. Além disso, a gente tem uma pauta grande em produção e consumo sustentável, a parte de compras públicas sustentáveis. O governo já está começando a atentar para isso e criar alguns requisitos, alguns critérios de sustentabilidade para a compra de eletroeletrônicos, inclusive a logística reversa é uma dessas exigências. A pauta de economia circular, definir um norte para o setor, o que os eletroeletrônicos e a ABINE vai defender e vai promover em relação à economia circular no Brasil. E a gente também acompanha bastante leis e projetos de lei do setor. Então tem muitas propostas em todas as esferas, municipal, estadual, federal, que criam leis que afetam diretamente o nosso setor. Então a gente, como ABINE, traz essas propostas, conversa com os associados, vê o que realmente é benéfico, o que precisa ser alterado e trabalha junto com o legislativo para que não saia nada muito além do que é possível ser cumprido e até propõe melhorias em legislações. E aí o objeto de hoje é falar realmente da logística reversa de eletroeletrônicos. É isso que eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais. Também não vou ser tão técnico assim, para que fique um assunto um pouco mais fácil para todo mundo entender a importância disso. Mas fato é, eu trouxe um histórico, na verdade, até a gente está celebrando aqui um momento hoje importante, com a publicação no Diário Oficial de que esse acordo vai para consulta pública. Então a gente achou interessante fazer um histórico, um apanhado do que foram esses últimos 9 anos de negociação, desde a publicação da lei até hoje, com a publicação da consulta pública. Então, bem brevemente, todo mundo conhece, a política foi publicada em 2010 e logo em 2011 foram criados grupos técnicos temáticos de cada um daqueles setores. Então, a gente tinha um grupo técnico para trabalhar pilhas, um para trabalhar eletrônicos, um para trabalhar lâmpadas e por aí vai. E esses grupos que começaram a debater as especificidades do acordo, o que ele deveria ser, os editais, como é que viriam, as metas e também a viabilidade da logística reversa. Tanto é que em 2012 foi contratado um estudo de viabilidade técnica e econômica pelo governo federal, no âmbito desse grupo temático, para saber se de fato a logística reversa era viável no Brasil e o que precisava ser corrigido para garantir essa segurança técnica e jurídica. Então, em 2013 foi publicado esse estudo, apontando ali principais entraves a serem superados, e o setor apresentou suas propostas. Na ocasião, foram apresentadas 3 propostas em separado, uma pela ABINE, uma pela Eletros e uma pelo Comércio. E no ano seguinte, o governo exigiu que as casas e as entidades se conversassem para apresentar uma proposta única, e que foi feito em janeiro de 2014. Desde então, a gente começou a negociar para superar esses entraves que estavam apontados no estudo de viabilidade e fomos conseguindo ao longo desses anos. Vale lembrar que desde 2013 até 2016, 2017, a gente passou por um ano e um período de muita turbulência política aqui no Brasil e por isso foi tão difícil chegar a esse acordo. Porque os pontos de entrave que a gente negociava desde então não eram restritos apenas ao Ministério do Meio Ambiente. Tinha alguns pontos que tinham que ser negociados com a Fazenda, com o Ministério de Defesa do Consumidor e realmente eram mudanças muito drásticas, dependiam até de mudanças de lei.
E naquele cenário de protestos, de eleições, tivemos impeachment no meio disso aqui tudo, a cada ida que a gente ia a Brasília era uma equipe nova. Uma equipe nova no Ministério do Meio Ambiente, uma equipe nova no Ministério da Fazenda. Então, a conversa começava toda novamente. A gente tinha que explicar tudo de novo e temas realmente complexos e que demandavam uma alteração legal e fiscal. Então, essa foi uma luta grande ao longo desses anos aqui e que a gente foi conseguindo superar com o apoio de todos os envolvidos. Principalmente a deliberação CORE, em 2014, ajudou bastante a simplificar a questão da logística reversa. Em 2015, a gente separou e começou a enviar os pleitos cada um para o seu ministério, igual a periculosidade, ficava muito na questão do IBAMA, a gente pediu muita questão da isonomia para o Ministério do Meio Ambiente, e ele ajudou via um decreto futuramente. Documentos de transporte, a gente tratava no âmbito do CONFAS, do Ministério da Fazenda. Então, no momento que a gente tirou da mão do Ministério do Meio Ambiente e dividiu com as outras esferas, começou realmente a andar melhor essa negociação. Em 2016, a gente teve um avanço mais local aqui no estado de São Paulo. Vínhamos de um projeto piloto que a gente fez com o pessoal do Japão, a JICA, e a participação da CETESB também, o que resultou na publicação de uma decisão de diretoria, a número 120, que foi fundamental para definir que eletroeletrônicos não precisam ser considerados perigosos nas etapas iniciais de logística reversa, que é uma das condicionantes que estava lá naquele estudo. E essa interpretação da CETESB, essa publicação, está servindo de referência para outros estados, inclusive para o IBAMA. A gente está conseguindo fazer com que todos entendam que a logística reversa é algo novo que foi criado. A gente ainda nem está tratando de resíduos propriamente dito, muito menos perigosos. Então, isso foi um avanço muito significativo para destravar a logística reversa aqui no Brasil. E em 2016 também a gente teve a criação da Green Electron, que é uma entidade gestora para a logística reversa, fundada pela ABINE, para apoiar as empresas, tanto fabricante, importador, distribuidor, que tem a obrigação de cumprir essa legislação de uma forma mais eficiente. Mais para frente eu falo um pouquinho mais da Green Electron. Em 2017 nós tivemos a publicação do decreto 9177, que a gente chama de decreto da isonomia, veio para resolver mais um daqueles entraves lá de trás. Basicamente o que esse decreto fala é que a lei é válida para todos. Uma vez que o acordo setorial for assinado, a regra não é só para quem assinou, a regra é para todo mundo que comercializa eletrônicos no Brasil. Importa, fabrica, distribui, vale a mesma regra para todos, você tendo assinado no dia ou não. E aqui eu coloquei retomada das negociações porque tivemos uma mudança de governo, aqui já foi governo Temer de novo. Então, nova equipe, começamos de novo a explicar e tentar avançar com o texto. Ao longo desses 2 anos, 2017 e 2018, a gente conseguiu avançar e avançar muito. O texto realmente foi muito mais amadurecido, vários desses pontos, como eu fui mostrando, de entraves, já foram sido superados, e com isso foi possível apresentar uma proposta no final do ano. Até todo mundo achou mais prudente esperar, como a gente estava mudando de governo de novo, que o Temer foi apenas 2 anos, queria saber como é que seria esse novo ministério, e como é que ele olharia para isso, principalmente questões de isonomia, importação, isonomia com fabricante. Então achamos mais prudente esperar para ver o que seria 2019. E no final do ano foi importante também a publicação do ajuste SINEF número 20, também federal, no âmbito do CONFAS, e esse ajuste, o que ele diz? Que para o transporte de eletroeletrônicos na logística reversa, você não precisa emitir nota fiscal. Era um dos pedidos nossos também. E isso destrava bastante, porque para o comércio é mais uma barreira burocrática, além das outras que eles têm. Lembrando que várias lojas grandes comercializam diversos produtos, que são objeto de logística reversa. Então, se o varejo tiver que emitir nota para coleta de eletrônicos, para coleta de pilhas, para coleta de pneus, de lâmpadas, de embalagem, ele vai parar de vender, que é o foco dele. E aí, a participação do varejista, de fato, o que está na loja, o gerente de loja, cai drasticamente. Então, tudo que a gente puder fazer para simplificar a operação sem perder a rastreabilidade é muito bem-vinda. E foi isso que esse ajuste fez. Dispensa a necessidade da nota fiscal, mas pede um documento autodeclaratório com a rastreabilidade. Origem da coleta, o que está sendo transportado, destino, transportador, semelhante ao MTR. Então, é o que a gente precisava e é o que a gente vai fazer daqui para frente para transportar eletroeletrônicos. E, por fim, esse ano, tivemos então um novo governo, um novo ministro.
reunimos bastante com todos os setores para debater de novo a proposta. Ela foi aprovada pela equipe técnica, chegamos a um consenso e tivemos então a publicação hoje no Diário Oficial de que esse acordo está pronto para entrar em consulta pública. Então, daqui a pouco eu apresento o link até a questão para vocês acessarem o documento e até contribuírem a partir de amanhã, que vai estar online. E colocamos aqui que imaginamos que esse ano ainda será possível fazer a assinatura do acordo. Entrando então um pouquinho mais no que é isso, o que é o acordo setorial, o que ele diz, a gente resumiu, enxugou ele bastante para poder ficar bem didático. Então, isso é uma imposição legal pela Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, todas as fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de eletroeletrônicos devem implementar um sistema de logística reversa. Nada mais é do que uma infraestrutura de pontos de coleta que o consumidor possa descartar e seja assegurada a reciclagem e a destinação final desses equipamentos. Esse nosso acordo, ele é um documento até chamado de uma natureza contratual, justamente porque ele foi negociado ao longo desses anos todos, entre todos os atores, e ele está dividido em duas fases. A primeira fase começa imediatamente agora com a assinatura do acordo, porque a gente ainda tem que estruturar algumas coisas que são daqueles entraves que não foram 100% resolvidos. Como, por exemplo, o IBAMA ficou de publicar uma instrução normativa nos moldes da decisão da CETESB, dizendo que eletrônicos não são perigosos nas etapas iniciais da logística reversa, o que para a gente vai ser excelente. Os outros estados que ainda não têm uma lei semelhante, uma vez que o IBAMA publique, vai ser uma diretriz muito mais forte para eles seguirem. E o IBAMA também dispensaria a autorização ambiental, que é um documento de licença de transporte de um estado para o outro. Então, isso também simplifica muito a operação da logística reversa. Fora isso, a gente tem mais alguns outros pontos, como eu mencionei do ajuste SINEF, que dispensa a nota fiscal, mas a questão é que nem todos os estados aderiram. Por enquanto, acho que só 10 estados fizeram adesão. Então, todos têm que aderir a esse ajuste SINEF também. Então, nessa primeira fase, é isso que a gente ainda vai estar ajustando, chamando os estados, aguardando a publicação do IBAMA, criando esse grupo de acompanhamento e performance, que é um grupo de todos os atores signatários do acordo, que devem se reunir para poder melhorar o sistema, reportar de uma forma unificada. Então, primeira fase é a estruturação do sistema como um todo. Logo, em 12 meses após o início dessa fase 1, ou seja, assinou o acordo em outubro, daqui a 12 meses, aí começa de fato a expansão de operação. Instalação de pontos de coleta, a coleta em si, reciclagem, e começa a contar as metas, que estão aqui embaixo. O acordo traz principalmente duas metas, uma quantitativa e uma qualitativa. A quantitativa é a coleta em peso de eletroeletrônicos colocados no mercado. Ou seja, todas as empresas devem reportar que coletaram e destinaram adequadamente 17% em peso dos equipamentos que eles colocaram no mercado. E é importante destacar de uso doméstico. Ou seja, esse acordo setorial, logística reversa de eletroeletrônicos, a gente está falando de produtos de uso doméstico. Não quer dizer que os fabricantes de eletroeletrônicos de uso corporativo ou de partes, peças e máquinas não tenham uma obrigação. Eles têm. Todos os fabricantes têm que destinar adequadamente os seus eletroeletrônicos. Mas essas metas se aplicam a produtos de uso doméstico apenas. Ou seja, criar pontos de entrega em 400 municípios é para receber o eletrônico que nós temos em casa, pessoa física. Aqueles eletrônicos, computador, celular, secador de cabelo, coisas portáteis que você consiga levar até um desses pontos de entrega no Brasil. E esses números foram com base nos critérios que eles pediram, que a regra era, você tem que estar em todas as cidades acima de 80 mil habitantes e a partir daí criar um ponto a cada 25 mil habitantes. E aí, fazendo essa conta com a população do Brasil e as cidades, a gente chega nesses números. A gente tem que estar em 400 cidades com um total de 5 mil pontos de coleta em 5 anos. Então, no primeiro ano vai começar e crescente até chegar no 5º ano com essa estrutura toda aqui funcionando. Mais alguns detalhes sobre o acordo. As empresas têm que apresentar um cronograma de como é que isso vai ser cumprido ao longo desses próximos 5 anos. Um plano de educação e comunicação ambiental
para os consumidores saberem aonde que eles podem descartar, como é que isso funciona, o que acontece depois que eles descartam os eletroeletrônicos deles, e eles perdem essa educação ambiental não formal para você qualificar formadores de opinião, até escolas que procuram bastante a gente, então a gente ter algum material para que possa ser replicado e criar essa consciência na população. Relatórios anuais de acompanhamento para ver se as metas estão sendo cumpridas, se as metas estão até exageradas, se não dá para a gente fazer algum ajuste, que é algo que a gente ainda está negociando com eles. E um estudo de impacto socioambiental, o que esse acordo pode gerar em termos de empregos, de redução de impacto ambiental, de recursos reutilizados. Então isso a gente vai atualizando também. E, por fim, alguns detalhes desse acordo. Como eu disse, o foco é em produtos de uso doméstico. As empresas têm a prerrogativa de cumprir a lei de uma forma individual, se ela achar que tem capacidade, porte suficiente, ela pode ir sozinha, ou ela pode trabalhar em sistemas coletivos, que são as entidades gestoras. Ou ela pode contratar uma empresa privada para ajudar ela a cumprir essa meta. Então, ele é completamente aberto. A lei permite que você escolha a melhor forma que você quer cumprir essa lei. As empresas são responsáveis pelos produtos que elas colocam no mercado. Ou seja, ninguém vai cobrar a sua empresa de bater uma meta de um produto que ela não vende. Então, o varejo, por exemplo, ele vai receber os equipamentos que ele vende. O fabricante tem a meta de 17% referente aos produtos que ele produziu ou importou. Então, não tem esse risco também de você ser cobrado um volume maior do que você comercializou. Haverá também a previsão de um controle da importação de eletroeletrônicos. Isso é uma das coisas que a gente pediu para poder garantir a isonomia do mercado, ou seja, hoje a cobrança está muito no fabricante, que tem a planta aqui. Mas as empresas do setor pediram bastante que houvesse também um controle na importação. No momento de você estar na Secretaria de Importação, ter que reportar qual é a empresa ou qual é a gestora que você faz parte para cumprir a lei. E se você já é signatário do acordo setorial. Então, isso é uma novidade que está no texto do acordo, vocês vão poder conferir também na consulta pública. E eu coloquei de novo aqui o decreto 9177, que reforça essa isonomia, a regra vale para todos. Aqui está a publicação do Diário Oficial, essa é a notícia mais quente, mais fresca de todas, mais aguardada também até para vários. A gente recebeu hoje essa informação que o ministro colocou então em consulta pública, ou, na verdade vai disponibilizar para consulta pública esse texto do acordo com todos os anexos, os cronogramas, a lista de produtos, o estudo socioambiental prévio que a gente já fez, para que todo mundo, a população, possa conhecer e comentar em cima para que melhore o texto. Esse é o site que vocês vão poder acessar a partir de amanhã, já vai estar o texto disponível, e ele fica em consulta pública por 30 dias. Então, até 30 de agosto, esse texto vai estar disponível. A gente imagina que após isso, mais umas 2 ou 3 semanas, talvez a equipe vai precisar para compilar todas as respostas que eles vão receber. Então, muito provavelmente, final de setembro ou outubro seria um prazo viável para a gente ter realmente a assinatura desse acordo setorial. Bom, e para resolver isso, para cumprir todas essas metas, para fazer isso acontecer, foi o que eu falei, a ABINI criou a Green Electron. A Green Electron ela é, de fato, uma entidade gestora, uma associação sem fins lucrativos, que permite aos fabricantes, importadores, distribuidores fazerem parte. E esse sistema coletivo ele torna-se mais eficiente, uma vez que você, empresa, não precisa sozinha criar 5.000 pontos de coleta. A Green Electron cria esses 5.000 pontos e divide a conta entre todos os fabricantes que fazem parte ali desse sistema. E é mais cômodo para o consumidor também, uma vez que ele não precisa procurar o coletor da marca X para descartar um produto. Ele encontra o coletor da Green e pode descartar qualquer um dos equipamentos domésticos que ele tem em casa. Então, esse aqui é um exemplo de um coletor que a gente já usa, um veículo também que a gente usa para fazer a coleta e que já está em operação. Aqui só algumas propostas de valor da Green Electron como uma entidade gestora, como eu disse, é muito prega pela eficiência desse sistema, ser muito mais barato e com resultados mais práticos para o seu associado. Toda a parte de representatividade, que é algo que a gente já faz bastante, como a ABINI, vai ser repassado também pela Green Electron, porque Ministério Público continua cobrando, secretarias de meio ambiente, agências ambientais, o próprio Ministério. Então, isso tudo a gestora passa a representar os seus associados em todos os assuntos referentes à logística reversa. E, claro, com segurança. A gente tem aqui até alguns parceiros de reciclagem.
a Green Electron faz a homologação de toda a cadeia, tanto o transportador, o reciclador, que vai receber esses equipamentos, para que a gente tenha a garantia de que tudo que foi coletado foi destinado adequadamente. Não só vendido para um primeiro reciclador, a gente vai até o final, até aquilo virar de fato uma matéria-prima. Então é uma homologação de ponta a ponta. E a gente preza bastante pela inovação. A gente não quer que a Green Electron seja apenas uma forma de você cumprir a lei e fazer uma reciclagem. A gente quer elevar o nível até da reciclagem no Brasil. Permitir que a economia circular de fato aconteça. A gente possa reinserir o plástico na fabricação, o metal também, até preferencialmente na própria cadeia de eletroeletrônicos. Mas, se não for possível, em outras cadeias. Então, a logística reversa é um pontapé inicial e a Green Electron está querendo que algo seja algo muito maior do que apenas isso. Esse é um slide que mostra toda a inter-relação da entidade gestora, o que a gestora de fato faz e como é que isso para de pé. Porque para cumprir todas aquelas metas, para que isso realmente aconteça, você tem uma série de acordos, parcerias, contratos e inter-relações que a gente vai estar coordenando em nome dos associados. Então, a Green Electron aqui no meio, por exemplo, a gente tem reportes diretos e periódicos para os nossos associados. A gente comunica também com o Ministério Público, Ambiente, agências ambientais, tudo o que está acontecendo. Com o varejo, a gente tem termos de parceria, porque eles cedem o espaço e até participam do programa divulgando como é que a logística funciona, onde que os coletores estão, comunicando com o consumidor. Então, esse plano de comunicação também a gente desenha em conjunto. Tudo em verde, no caso de cá, seria o fluxo físico, né, de onde o resíduo sai para até onde ele chega nos recicladores. E ao longo tem várias linhas pontilhadas, que são os termos de parceria, os contratos, os acordos que a Green Electron firma com essas empresas, com essas entidades, para que isso pare de pé. Então, realmente é algo bem complexo, mas que se torna mais simplificado uma vez que você participa desse sistema coletivo. Se a sua empresa opta por fazer isso individualmente, é colocar a logomarca da tua empresa aqui e aí ela coordenar todo esse sistema. Aqui são as logomarcas dos associados que já estão participando hoje da Green Electron no sistema de eletroeletrônicos. A gente está focando muito aqui em eletroeletrônicos, porque é a feira do setor. Então a gente já tem aí 28 marcas participando desse sistema da Green Electron e dos mais variados produtos. Pode ver que a gente tem chuveiros elétricos, ferramentas elétricas, eletroportáteis, celulares, computador, impressoras. Então, tudo isso que a gente tem em casa, que são eletroeletrônicos, uma vez que precisarem ser descartados, essas são as empresas que já estão comprometidas e já estão participando da Green Electron. Essas aqui também estão, mas no caso o nosso programa também de pilhas e baterias. Vocês podem ver que as principais também já estão aqui. O sistema de pilhas e baterias já é bem mais antigo, ele já tem uma lei federal que já funciona há bastante tempo. E a Green Electron também, desde o ano passado, passou a coordenar esse sistema e a expansão dele a nível nacional. Então, pilhas a gente está vendo aí bastante curiosidade, bastante interesse das pessoas em descartar corretamente, em cada vez mais participar. E essas aqui já são as empresas que dão suporte para esse sistema atualmente. Bom, esses são os coletores da Green Electron. A gente já tem, já são alguns protótipos e outros já são coletores que a gente já utiliza há alguns anos. Fomos aperfeiçoando ele ao longo do tempo e conversando bastante com os parceiros do varejo para chegar nesses modelos diferentes. Até porque a gente tem lojas de tamanhos diferentes, então faz todo sentido isso. Aqui na feira a gente está em exposição com esse aqui, que é que a gente chama intermediário, um tamanho M, que ele cabe bastante coisa, tem uma gaveta de fundo falso para a pessoa poder descartar. E esse menor também, um outro modelo diferente, está aqui em exposição. Nosso coletor a gente deixou ali no corredor até depois passar para participar e conscientizar e conhecer um pouquinho mais. Esse é um coletor já maior e temos um que seria o tamanho G, que é o dobro desse tamanho. Para vocês terem uma referência, esse seria maior do que uma máquina de refrigerante, por exemplo. E o maior de todos seria o dobro disso. Tudo isso a gente pensou muito em otimização de logística, para a gente não ter coletores muito pequenos que não gerem um custo logístico muito grande, porque eles seriam cheios muito facilmente. Então, no caso, esse intermediário tem um big bag de 1 metro cúbico aqui, então as nossas coletas são significativas. Toda vez que a gente vai, é uma coleta que realmente dilui o custo da operação. E também todos os coletores a gente pensa em medidas de segurança para que o consumidor ou outras pessoas não tenham acesso ao que está descartado lá dentro.
Então, por exemplo, esse quando eu comentei, ele é uma gaveta de fundo falso. Quando você puxa ela inteira para colocar o seu eletrônico, ela vem com o fundo e se tampa. Quando você empurra, o eletrônico cai lá dentro e, logicamente, ela está fechada. Aqui é uma tampa basculante, que vai e volta com uma rampa, que também não permite o acesso com o braço, e por aí vai. Tudo isso a gente foi pensando para evitar furto de equipamentos que estão lá dentro, para dar segurança ao consumidor. Uma vez que ele descartou, aquele equipamento vai ser coletado somente por alguém autorizado pela Green Electron. Todos têm cadeados, as chaves ficam com a equipe da Green Electron, e dando mais segurança assim, para quem está participando do nosso sistema. Eu vou passar aqui também agora quem já são os parceiros do comércio e outros que já estão participando com a gente. Então, vocês verem que realmente é algo que já está bem enraizado e vai se expandir com uma grande velocidade a partir de agora. A gente já tem um termo de compromisso assinado com o Estado de São Paulo desde 2017. Começamos com um projeto piloto. Ano passado a gente expandiu um pouco a operação e esse ano estamos expandindo ainda mais. Então os grandes varejistas já estão com a gente e já têm pontos de coleta, aqueles coletores que eu acabei de mostrar, instalados em algumas das suas lojas. Então, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Walmart, Macro, Calunga, Fast Shop, vários shoppings, Shopping Eldorado, no caso, nosso campeão de coleta, são todos parceiros que já estão com a Green Electron operando e recebendo eletroeletrônicos. Vocês entrarem depois no nosso site, tem um mapa de onde o consumidor pode encontrar o ponto mais próximo da sua casa. E a intenção é que esse mapa fique cada vez mais recheado, mais fácil de encontrar esses seus coletores. Fora isso, a gente tem também parceria com algumas prefeituras. O SESC é um parceiro muito importante que está entrando e provavelmente será no Brasil inteiro. Algumas escolas, o CIESP, a própria FEComércio de São Paulo. Então está sendo um movimento muito bem aceito e que tem atraído vários parceiros aí para tornar ele mais forte. E aí eu vou mostrar também algumas fotos justamente disso, deles já instalados. Aqui eu mostrei os protótipos ou em fábrica, mas aqui são casos reais. Então, uma loja da Ponto Frio em São Paulo, o Extra aqui também, na cidade de São Paulo. O Walmart a gente tem em Barueri, o Macro é lá acho que aqui em São Paulo também, desculpa, o Macro na Barra Funda. Calunga em Santos, Fast Shop em Santana, o Shopping Eldorado, na Baixada também a gente está com bastante ponto de coleta lá, Guarulhos. Hoje a gente já está em mais de 23 cidades no estado de São Paulo e já passamos de 70 pontos. A ideia é, final desse ano, chegar a 100 pontos de coleta e mais que dobrar isso para o ano que vem. Então esses são casos reais que vocês já podem encontrar e já podem fazer o descarte dos equipamentos que vocês tenham em casa e não estejam danificados ou não em uso mais. Mais uns aqui do Shopping São Caetano e São José dos Campos também já estão participando. Bom, eu vou finalizar, na verdade, com um convite para que vocês conheçam então o site da Green Electron, entrem em contato com a gente, www.greenelectron.org.br. A gente também está em redes sociais já, no Facebook, LinkedIn e YouTube, compartilhando bastante do que está acontecendo em relação ao avanço da logística reversa, o acordo setorial, principalmente no YouTube. A gente está com um canal que é uma websérie bem educativa, com vídeos super curtos sobre lixo eletrônico, logística reversa, como é que isso tudo está funcionando, tirando dúvidas da população. Então, convido vocês também a conferirem, que está valendo bastante a pena. E quem seja empresa, no caso, quer conhecer mais como cumprir a lei, como ser um associado da Green Electron, a gente também fica à disposição e podemos conversar daqui para frente. Está aqui os meus contatos. Agradecer de novo a presença de vocês e era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado. Bom, na verdade era mais uma exposição mesmo, a ideia hoje, mas estamos pensando até agora, se alguém quiser aproveitar, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, acho que a gente está com a sala para a gente, né? Até estava conversando ali com eles. Caso contrário, a gente pode conversar, tomar um café pela feira. Acho que tem muitos estandes interessantes para a gente conhecer. Já tem uma... Mais um microfone? Deixa eu... Acho que... Henrique, como é que está o CINIR, né? Eu li que até vocês tiveram uma reunião, se não me engano, com o Ricardo, e aí voltaram com mais do que uma página, né? Mas é porque ele que vai receber a obrigação legal, né?
e ele está vinculado ao IBAMA. E como é que está isso? Ele já tem alguma coisa para receber dados ou pelo menos uma previsão? Já existe sim, no caso foi até uma surpresa para a gente. Essa equipe nova desse governo tem surpreendido positivamente, na verdade, não só do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem conversado também com o pessoal de Ciência e Tecnologia, o pessoal de Planejamento, e eles têm um foco realmente bem mais objetivo e prático. Então, eles entraram no início do ano em contato com a ABETRE, que é a associação que fez o manifesto eletrônico em Santa Catarina, que está sendo usado também no Rio, se não me engano, na Bahia, e eles gostaram bastante desse sistema, da ABETRE. E aí fizeram um convênio, Ministério do Meio Ambiente, com a ABETRE, para que eles programassem e fizessem esse sistema que vai ser, no caso, o CINIR. E foi feito isso em menos de 6 meses, pelo que a gente entendeu, não custou nada para o Ministério do Meio Ambiente, e colocaram no ar. Então vai ser realmente uma plataforma, um sistema online para o reporte e acompanhamento dos resultados do sistema de logística reversa. E de gestão de resíduos como um todo, não só logística reversa. Até o que falaram para a gente é que eles começaram com gestão de resíduos, transporte de resíduos como um todo, criaram 2 módulos para logística, se não me engano, pneus e agrotóxicos, que talvez sejam mais avançados, mas que eles já estão olhando para daqui para frente, até o final do ano, habilitar todos os sistemas para fazer o reporte online lá. Então o CINIR vai existir, não vai ser só uma página com repositório de PDFs igual era antes, não. Legal. Ok? Pessoal, então, de novo, muito obrigado e a gente vai se falando por aqui. Até mais. Obrigado, cara. Acho que deu certo. Né? Deu.